Já de volta com Manhã da Piedade, agora é hora de falarmos de café. Você já sabe, né? É hora de falarmos sobre o café Riachuelo. Se você aí de casa, como eu, gosta de um cafezinho, ainda mais nesse friozinho, né, gente? Nada melhor, então, que um café Riachuelo. É um café puro, com grãos especiais e também selecionados do sul de Minas Gerais e da região do Cerrado Mineiro. É um café 100% arábica. É torrado e moído artesanalmente, o que faz toda a diferença no aroma e no sabor, né? Então você, minha amiga, você, meu amigo, leve nas compras da próxima vez o café Riachuelo. Você vai levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. Gente, não é de hoje, tem muita tradição este nome. Há 57 anos fazendo o café dos mineiros. Síria, onde eu posso comprar, então, o café Riachuelo moído na hora? Você vai encontrar no final da Avenida Paraná, bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, ali na antiga Praça 1º de Maio, né? Fica no centro de Belo Horizonte. Outro ponto de referência para você é o Mercado Central, também na região ali do centro da capital mineira. Quer saber mais informações sobre o café Riachuelo? Basta você ligar agora mesmo. 3212-7993 é o número, é o telefone para você ligar, o código de área é o 31. 3212-7993, o telefone aparece aí na sua telinha. Café Riachuelo é o ponto alto em café. No último bloco nós falamos sobre próteses, implantes dentários, né? Continuamos a falar sobre saúde agora, mas sobre acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, ou ainda como derrame, né? Como muitas pessoas falam. De acordo com dados do Ministério da Saúde, dados do ano de 2016, o AVC é a causa mais frequente de mortes da população adulta aqui no Brasil. E também é uma das mais comuns de incapacidade das pessoas no mundo. E na maioria das vezes, gente, o AVC pode ser evitado. Bom, então vamos entender mais sobre este assunto. Eu vou conversar agora no programa com o neurologista Fidel Meira. Fidel, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Síria. Bom dia a todos e obrigado pelo convite para poder falar sobre um problema tão importante. Tão importante, que traz tantas preocupações também, né? Sim. Quando a gente fala em AVC, acidente vascular cerebral, muitas pessoas falam também, chamam de derrame, né? Nós estamos falando de quê, Fidel? Bom, Síria, o AVC ele é uma, se a gente for pegar assim de uma forma global, é a doença cerebrovascular, né? São as doenças que acometem o sistema nervoso central, o cérebro, sim, né? Por danos nos vasos. A gente tem dois tipos principais, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No isquêmico a gente tem uma falta de circulação numa determinada região, porque um vasinho ocluiu, e no hemorrágico a gente tem a ruptura de um desses vasos. E aí o sangramento, ou seja, aquele sangue que era para estar dentro do vaso, ele passa para um espaço que ele não deveria estar. Uhum. Todos esses tipos que você disse, têm os mesmos sintomas, Fidel, ou não? Os sintomas são muito parecidos, tá? A gente pode dizer de uma forma geral, assim, por exemplo, as manifestações clínicas do AVC, sim, elas são decorrentes da área que foi lesada. Então, se a lesão é isquêmica ou hemorrágica, dependendo da área, se for a mesma área, a manifestação é muito parecida. Tem algumas coisas que chamam um pouquinho a atenção, assim, de diferença entre um e outro, mas não permite que a gente faça a diferenciação só na análise clínica, só no exame do paciente. No AVC hemorrágico tem mais dor de cabeça durante a ocorrência do evento, os pacientes vomitam mais também e tem uma questão também do rebaixamento de consciência ser mais frequente nele. Mas isso tudo também pode acontecer no isquêmico. Uhum. Queria que você falasse um pouco das causas deste problema. Quais são elas? Bom, a principal causa do AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, é a hipertensão arterial. Nos dois casos, então, pressão alta. Pressão alta, exatamente, né? Que é um problema muito comum, né? Se eu não me engano, acho que mais ou menos 30% da população tem. Isso. Na maioria das vezes, nos primeiros anos de doença, é uma doença assintomática, as pessoas não sabem, às vezes tem algumas manifestações clínicas, mas de forma geral é coisa muito inespecífica. Então, ou seja, o que vai precisar mesmo é a consulta de rotina ou a medição da pressão arterial de vez em quando. Mas entram outros fatores de risco também. Diabetes é um fator de risco importante, tabagismo, sedentarismo, obesidade, tudo isso faz parte dos riscos para o AVC. E esses seriam os mais importantes. Fatores genéticos, tem alguma coisa a ver nesse caso? Tem algumas doenças que elas facilitam a lesão vascular, né? Então, assim, alguns fatores genéticos pesam. Só que, se a gente for pegar assim, as causas exclusivamente genéticas de AVC, elas são bem mais raras, tá? Então, assim, talvez aquela tendência que tem, por exemplo, se uma pessoa
dentro de uma família, tem muitas pessoas com pressão alta. Então, aquela pessoa tem uma chance maior, então talvez por essa questão genética aí funciona um pouco mais. E é necessário um cuidado especial, um controle dessa pressão, né? Assim, se a pessoa tiver vários familiares que já tiveram diagnóstico de hipertensão arterial, já tiveram AVC ou tiveram doenças cardíacas, sempre vale a pena ficar um pouco mais atento e procurar ali as atitudes preventivas que vão evitar um desfecho mais complicado, né? E há uma faixa etária que é mais atingida pelo AVC atualmente, doutor? Tem uma faixa etária que é mais atingida, que é a faixa etária da população mais idosa, né? As pessoas mais velhas tendem a ter mais AVCs por causa do período de exposição maior aos fatores de risco. Só que a gente não pode deixar de lembrar também que o AVC também acomete pessoas jovens. Também, né? Então, assim, desde crianças, adultos jovens, pessoas de meia idade, todo mundo tem risco de, assim, a gente vê com muita frequência acontecendo. A maioria das vezes, nessas populações mais jovens, as causas são mais específicas. Só para dar um exemplo, assim, no adulto jovem é muito comum dele ter AVC por causa de dissecção arterial. É como se o vaso que leva o sangue para o cérebro, ele sofresse uma lesão por dentro. Por exemplo, um acidente automobilístico. Sim. Aquele movimento muito forte com o pescoço pode provocar esse tipo de lesão e aí ter a dissecção. Tem algumas anormalidades cardíacas também que predominam, às vezes, em pessoas mais jovens, que também podem provocar. Uhum. Agora, nós falamos, eu falei ali na abertura, né, que é uma doença um problema que pode ser evitado. Sim. Como que nós podemos evitar esse problema no nosso dia a dia? O principal meio para poder evitar o AVC vai ser o controle do fator de risco, tá? Então, a pessoa que é hipertensa, que é diabética, ela tem que ter o controle adequado disso, tá? E aí eu acho que é o melhor momento para a gente poder pensar em como trabalhar o AVC. É antes dele acontecer, né? É a prevenção. Então, prevenção. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, parar de fumar, quem não faz exercício físico, começar a colocar isso na sua rotina, tudo isso pesa bem. A partir do momento que aconteceu o AVC, a gente tem várias medidas de prevenção também que reduzem o risco, mas elas vão ser de acordo com cada causa. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC que está relacionado a uma placa de colesterol na carótida, por exemplo, que é um dos principais vasos que leva o sangue para o cérebro. Dependendo do tamanho dessa placa, das características dela, pode ter necessidade de fazer um procedimento de revascularização, né? Fazer uma cirurgia para tratar aquilo dali, tirar aquela placa. A pessoa que tem fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, então ela vai precisar de usar anticoagulantes. Então, a partir do momento que aconteceu o AVC, também tem muita coisa para ser feita, tá? Justamente para prevenir a recorrência. Então, a partir desse momento que a pessoa tem um problema, aí é analisada individualmente a situação de cada paciente. Individualmente. É feito um estudo de cada caso, caso a caso, Uhum. A alimentação interfere também quando a gente fala em prevenção ao AVC? Sim, de forma geral, sim. Porque, por exemplo, se a gente tem a tendência de comer alimento muito salgado, a chance de elevar os níveis de pressão é maior. Os alimentos muito ricos em colesterol também podem acelerar o processo de aterosclerose, né, que é a deposição ali de gordura nas paredes dos vasos. Também. Então é importante, sim. E o estresse do dia a dia? Muita gente reclama da correria, da falta de tempo, do estresse. Tem a ver? Tem sim, mas ele também não pode ser atribuído como uma coisa independente, exclusiva. Não teve AVC porque está estressado, porque está passando muita contrariedade. Não dá para a gente colocar isso isolado, tá? Mas a gente sabe que a pessoa que está passando por um momento de vida difícil, ela não se cuida tão bem, deixa de tomar vários cuidados de saúde. Então, aí, nesse ponto, ele fica muito importante. Qual o principal sintoma que a pessoa tem que ficar atenta e de olho ali, que ela tem que procurar um especialista o quanto antes, né? Que ela está dentro de um fator de risco, doutor? Então, assim, o AVC ele vai manifestar de acordo com o local da lesão cerebral, né? Só que, então, a gente tem várias manifestações, né? Desde alterações visuais, do equilíbrio, da coordenação, até de sensibilidade. Só que se a gente for pegar de uma forma geral, que seria mais interessante passar para as pessoas, são os 3 principais sinais. Seria a assimetria da face, né? A pessoa que fica com a boca torta de uma hora para outra, passa a falar embolado, né? Tem uma dificuldade de fala, e a perda de força muscular em um lado do corpo, tá? Então, o braço que funcionava muito bem agora está muito pesado, não consegue mexer direito. Tudo isso com instalação súbita, né? Por exemplo, assim, pode ser um só desses 3 sinais. Ou não, tá? todos. Ou todos, mas normalmente eles são de início agudo, né? A pessoa está bem e de repente apresenta isso. É de repente, é rapidamente ali, não é que vai acontecendo aos poucos, não. Não, normalmente não, tá? Na maioria das vezes é uma instalação aguda.
Então, se a pessoa percebeu esse tipo de coisa, o ideal seria acionar o sistema de urgências, né, ou SAMU, ou então algum outro equivalente, para ela ser levada a um serviço para poder ser avaliada na emergência mesmo. Tá? Essa rapidez, essa agilidade no socorro em atender uma pessoa que está sofrendo ali um AVC, tem a ver também com a recuperação dela, doutor? Tem, e essa rapidez ela é fundamental. Então, assim, dá para a gente dizer que nos últimos 20 anos ali, mais ou menos, 25 anos, a gente viveu uma mudança em relação ao AVC. Lá atrás, era uma doença que, assim, a pessoa recuperava o que tinha de recuperar, a gente tinha muito pouca coisa para fazer, e aí de 95, 96 para cá, a gente passa a contar com um medicamento que pode ser infundido nas primeiras horas para poder, vamos supor, no AVC isquêmico. Então, ocluir o vasinho com coágulo, esse medicamento ele vai tentar desobstruir, dissolver esse coágulo. Tá? Essa é uma possibilidade. E hoje a gente ainda conta também com a possibilidade de pegar, caso o medicamento por si só não consiga dissolver o coágulo, ou o paciente tem outras situações que ele não pode receber o medicamento, existe uma possibilidade de um catéter ser introduzido dentro dos vasos e ir lá e retirar o coágulo. E quanto mais rápido isso for feito, melhor o resultado. Tá? E a gente está falando da janela estreita, assim. Essa parte do medicamento, a maioria das pessoas pode receber isso até 4h30 após o início do AVC e, no caso dessa retirada do coágulo via catéter, até 6 horas, sendo que alguns estudos já mostraram que dá para chegar até 24 horas. Só que eu só queria colocar uma coisa que eu acho importante, é que se a gente for jogar esses tempos muito para frente, 24 horas, a gente, na verdade... Tenho muito tempo para socorrer e não, né? Mas a gente está perdendo a oportunidade de tratar muito no começo. Então, quanto mais tardio for o tratamento, pior o resultado. Quanto mais precoce, melhor o desfecho ali. Ou seja, percebeu que uma pessoa, então, está apresentando algum desses sintomas, ligar para a emergência, chamar socorro quanto antes. Chegar num centro capacitado para tratar isso o mais rápido possível. Como que é o tratamento depois desse início, depois que vocês recebem essa pessoa, né, no hospital, como você disse, passa por todos esses procedimentos? E depois, quais são as etapas? Bom, então a primeira etapa é esse atendimento de urgência para tentar salvar o tecido cerebral que está sofrendo. Né? A partir disso daí a gente vai para um momento de investigação, justamente para poder ver qual o papel de cada fator de risco ou de cada causa potencial ali para poder desenhar o melhor tratamento para o paciente. Né? Então, quem tem placa na carótida, avaliar se isso precisa ser abordado, quem tem doença cardíaca, ver se aquela doença implica em algum tratamento específico. Essa é uma parte que a gente faz no início, então vão ser feitos exames para poder verificar essas causas. E a outra etapa que tem que começar também tão precoce, assim, não nas primeiras horas ali, mas nos primeiros dias, é a etapa de reabilitação. Então aí entra o papel da equipe multiprofissional no cuidado do AVC. Então, desde o enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e aí entra uma série de outros profissionais juntos ali também, para poder fazer a recuperação daquele déficit neurológico que a pessoa apresentou no começo. É um problema que deixa muitas sequelas ainda hoje, doutor? Deixa, tá. Quais as principais delas? Vai depender muito da área afetada, mas assim, a gente vê muito paciente que às vezes, por exemplo, tem interrupção da capacidade de alimentar, né? Não consegue engolir os alimentos, aí precisa de um tempo para poder recuperar. Tem pessoas que ficam com a motricidade, né? A movimentação comprometida, desde coisa leve, assim, por exemplo, às vezes não consegue mexer direito a mão, ou pessoas que ficam de fato acamadas por causa disso. Tá? Isso tudo vai variar muito com o tamanho do AVC e ali entra também aquela questão do tempo de chegada no serviço para tratamento. Tudo interfere? Tudo interfere. A maioria consegue voltar a ter uma vida normal como era antes? Boa parte das pessoas consegue sim, tá? E aí eu acho que é um negócio legal de falar, porque também fica pensando, não pode ficar aquela impressão assim que teve um AVC, é fim de linha, não é. Tá? A pessoa então, está assim, totalmente incapacitada, né? Não é. Tem pessoas que ficam de fato, tá? Então por isso acho que a seriedade de pensar no problema é importante, mas tem muitas pessoas que têm recuperação para a vida normal, tá? Principalmente aqueles AVCs que são menores, que são atendidos de forma mais rápida. A pessoa recupera, às vezes, 100% mesmo, e depois de um tempo você não consegue nem localizar no exame neurológico alguma coisa que teve um AVC. E a média de tempo para essa recuperação também vai depender de cada caso? Exato, muito variável, tá? Assim, a gente sabe quanto maior o problema que a pessoa teve, mais tempo vai demorar para recuperar. Então, tem pessoas que vão recuperar em dias, tem pessoas que vão recuperar em meses.
Depende de tudo isso, de todos esses fatores que você disse, né? Tempo de socorro, tamanho. E aí acho que uma coisa legal também de comentar é o seguinte, depende muito também do que é feito do acesso à pessoa, por exemplo, à reabilitação, tá? Que a gente às vezes vivencia, principalmente em saúde pública, uma dificuldade grande das pessoas chegarem no fisioterapeuta, no terapeuta ocupacional, no fonoaudiólogo para Isso poder... também não pode demorar, né? Não. Assim, o ideal é que fosse o mais rápido possível, o mais intenso possível no começo ali, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Agora, uma pessoa pode ter AVC mais de uma vez, doutor? É comum? Pode, é relativamente comum, mas principalmente aquelas pessoas que não conseguiram tratar os seus fatores de risco. Só para dar um exemplo, por exemplo, a questão daquela arritmia cardíaca que eu falei, a fibrilação atrial, se a pessoa não fizer o uso do anticoagulante, às vezes aquilo não vai ter, assim, as medidas não vão ser suficientes para conter a ocorrência de novos eventos. Então pode acontecer sim, mas tratando direitinho esse risco cai muito. E esses cuidados em relação a ter uma vida mais saudável, prática de atividades físicas, cuidar da pressão arterial, né? Alimentação, para quem já teve uma vez AVC, eles devem ser levados mais a sério? Mais a sério ainda. Então, assim, é uma coisa que todos nós devemos levar a sério. Assim, ter uma vida saudável, ter uma vida melhor é importante para todo mundo, mas se a pessoa já teve um evento desse tipo, fica reforçada ali a necessidade. Tá certo. Doutor, muito obrigada por participar, obrigada pelas informações e um ótimo dia. Bom dia. Você aí de casa, continue ligado aqui no Manhã da Piedade. No próximo bloco, o nosso bate-papo é com o consultor financeiro Matheus Machado. Nós vamos falar sobre tipos de financiamento. Não saia daí.